Boa noite, a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos meditar essa noite uma palavra que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 16, o verso 24. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Muitas das vezes nós negamos a Jesus. Não conseguimos retribuir o que ele fez por nós. Jesus, ele simplesmente foi para aquela cruz por mim e por você. Ele se entregou à morte. Ele não precisava ter ido por mim nem por você. Ainda que Pedro disse a Jesus: não faz isso. Jesus vira para Pedro e fala: você não sabe o que você está dizendo, porque você só entende as coisas da terra, as coisas do céu você não entende. Então Deus envia o seu Filho Jesus até aquela cruz. Agora eu fico imaginando aquela cruz pesada, ele carregou. O que disseram a Jesus? Salve-te a ti mesmo. Jesus, ele simplesmente preferiu a morte, porque ele preferiu você, porque ele preferiu a mim. Jesus, ele olha para toda a humanidade e diz: eu vou e eu voltarei por vocês. Aí eu fico imaginando Jesus lá naquela cruz. Eu fico imaginando Jesus naquela cruz e a morte ao lado da cruz em pé. E ela esperando a permissão para tocar em Jesus. Eu fico imaginando a morte dizendo: eu não posso tocar em você. Aí agora você imagine Jesus dando a ordem à morte aos pés da cruz. Espera, eu ainda estou curando, eu ainda estou restaurando. Eu ainda estou zelando por essa terra, por esse povo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele poderia ter sido salvo naquela hora ali, mas não, ele preferiu, porque era necessário com que a morte de Jesus acontecesse. Jesus diz no livro de João, do capítulo 11, o verso 25: se todo aquele que creres em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aí eu fico imaginando Jesus como um rei. Ele já era um herdeiro. Aí Jesus ganha o título de rei por merecimento, por carregar aquela cruz, por ser chicoteado, por ser crucificado até a morte. Aí eu te pergunto, por quem que ele foi crucificado até a morte? Jesus foi por você. Jesus foi por mim. E ele disse: eu voltarei. Depois do terceiro dia ele ressuscita.
A Bíblia vai dizer que havia um lençol posto sobre o corpo de Jesus. E esse lençol estava caído ao chão quando Maria Madalena chega até o sepulcro de Jesus. Mas o lenço, o lenço estava dobrado, como se alguém fosse fazer uma refeição ainda. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus, como um rei, e amou o seu povo. Agora você imagina um rei, hoje, um rei, ele ia se sentir superior ao povo, mas Jesus não. Aí agora eu te pergunto nessa noite, imagine o inferno como é que não queria que Jesus fosse para aquela cruz. Quando Jesus subiu até naquela cruz, o inferno ficou abalado. As estruturas do inferno ficaram frustradas. E eles falavam, ai, santo, salve-te a ti mesmo, desça daí. Mas Jesus não. Jesus vai. E o Espírito que era posto sobre Jesus é o que habita em mim hoje e habita em você. Porque antes só era habitado e subia. Não. O véu se rasgou. E quando eu e você decidimos a nos entregar a Cristo, o Espírito Santo, ele habita entre vós. Eu quero te dizer nessa noite, o amor de Jesus, ele é incondicional. Você imagina um rei. O rei, ele se acha superior ao povo. O rei, ele se acha além de tudo, ele só dá ordens. Agora você imagina Jesus. Jesus não nos tratou como um rei que tinha os escravos. Quando Jesus vai até aquela cruz, nós passamos a ser filhos. Ai, anda lá, maçou, anda canto, imanai. Você é filho de Deus. Eu sou filho